A cidade de Brasília foi construída a fim de ser a nova capital do Brasil, uma cidade que se localizasse no coração do país e reunisse uma variedade étnica. A necessidade de interiorizar a capital foi sugerida pela primeira vez em meados do século XVIII por Marquês de Pombal, um nobre português. A ideia foi retomada pelos inconfidentes mineiros e reforçada logo após a chegada da corte portuguesa no Rio de Janeiro, em 1808, quando esta cidade era a capital do Brasil. A primeira menção ao nome de Brasília para a futura cidade apareceu em um folheto anônimo publicado em 1822. Desde então, sucessivos projetos apareceram. A primeira Constituição da República, de 1891, fixou legalmente a região onde deveria ser instalada a futura capital. Mas foi somente em 1956, com a eleição de Juscelino Kubitschek, que teve início a efetiva construção da cidade. Foi inaugurada após 41 meses e ainda incompleta em 21 de abril de 1960, após um apertado cronograma de trabalho. Seguiu o plano urbanístico de Lúcio Costa e uma orientação arquitetural de Oscar Niemeyer. A atual capital teve grande atenção durante sua construção e atraiu um elevado número de imigrantes que proporcionaram ao lugar uma grande miscigenação. A partir de 1960, iniciou-se a transferência dos principais órgãos da administração federal para a nova capital com a mudança da sede dos três poderes, legislativo, executivo e judiciário. Já na abertura da década de 1970, estava em pleno funcionamento. A chamada Era JK, determinada pelo período em que Juscelino Kubitschek assumiu a presidência, de 1956 a 1961, foi marcada por um grande desenvolvimento nacional. Além de ser responsável pela concretização do projeto de Brasília, pôs em execução o Plano de Metas. Tal plano era um programa ambicioso que visava 50 anos de evolução em apenas 5 de governo. Neste, Juscelino Kubitschek promoveu a abertura do país ao capital externo, facilitando a instalação de empresas estrangeiras no Brasil. Também manteve o controle estatal sobre os setores vitais da economia. Tudo isso resultou em um aumento de 80% na produção do país, especialmente no setor de bens de consumo duráveis, como carros e eletrodomésticos, modernizando o Brasil, que tinha uma cidade recém-nascida. Com a eleição de Juscelino Kubitschek, um governante de orientação socialista, a cidade deixaria de ser apenas um artigo na Constituição. O novo presidente reuniu um grupo de profissionais de uma mesma tendência política para a concretização do projeto de Brasília. A construção da capital teve a participação do famoso arquiteto Oscar Niemeyer, do urbanista Lúcio Costa e do paisagista Roberto Burle. Este grupo tentou desenvolver um modelo de cidade utópica, onde se pretendia eliminar as classes sociais. Por esse motivo, a cidade ficou conhecida como Capital da Esperança. Tal objetivo não foi cumprido, mas durante a construção da cidade foi uma realidade, visto que todos compartilhavam da mesma comida e acampamento. Além da arquitetura, a própria vida em Brasília deveria contribuir para a construção de uma imagem de modernidade. Todavia, a imagem que Brasília pretendia passar não funcionou. No dia seguinte à inauguração, o presidente do Senado, Filinto Miller, decretou um recesso de 30 dias, alegando falta de condições de trabalho e moradia na cidade, que ainda era um canteiro de obras. Lúcio Costa foi o principal urbanista da cidade e responsável pelo chamado Plano Piloto. Oscar Niemeyer, amigo próximo de Lúcio, foi o principal arquiteto da maioria dos prédios públicos e Roberto Burle, responsável pelo paisagismo. Brasília custou cerca de $1 milhão. Este custo extremamente elevado deveu-se, em parte, à ausência de estradas de ferro e rodovias bem traçadas para locomover os materiais de construção. A solução foi o transporte por via aérea, fato que encareceu muito o custo das obras. Em 3 anos, a maioria dos principais edifícios da capital estava pronta, dentre os quais o Palácio da Alvorada, primeiro prédio da capital construído em concreto armado. Porém, a obra foi totalmente concluída em 4 anos, iniciada em 1956, teve fim em 1960. As obras da nova capital atraíram milhares de trabalhadores, especialmente dos estados do Norte e Nordeste, os chamados candangos. Estes, assim como posteriormente estudantes, geraram uma fusão de culturas em Brasília, que hoje tem uma população composta de diferentes etnias. Eu acho que, assim, Brasília ela foi toda criada, isso foi muito legal porque foi a primeira cidade brasileira a ser planejada. Hoje a gente tem Curitiba também, que é bem forte nessa parte do planejamento, mas Brasília foi a primeira, então foi o marco. E a transferência da capital para ela
ajudou a impulsionar toda essa mudança que trouxe, né, da modernidade. Oscar Niemeyer na época era um arquiteto jovem, então ele pôde experimentar em Brasília várias ideias que ele teve. O Lúcio Costa, que é o grande arquiteto do urbanismo de Brasília, então eles trabalhavam juntos. Ele ficou com a parte urbanística da cidade e o Niemeyer trouxe mais a parte plástica, trouxe a beleza das obras dele, que são extremamente diferenciadas e são únicas, né? Você não encontra em nenhum outro lugar do mundo, nenhum outro arquiteto, arquitetura parecida, ele é único, por isso ele é tão famoso. Então eu acho que isso foi muito legal, porque trouxe os olhos do mundo todo para o Brasil. Eu acho que é aí que começou essa coisa de modernizar mesmo o país. Começou com essa mudança da capital para Brasília e todo esse investimento de fazer uma cidade planejada, com tudo mais bonito e organizado. O impacto da criação de Brasília para a economia do Centro-Oeste foi grandioso, apesar da desigualdade na distribuição de renda. De uma região agreste e inexplorada que até 1960 representava pouco mais de 1% da população regional, o Distrito Federal apresentou um acentuado crescimento nos últimos 50 anos, até atingir em 2007 cerca de 40% de todo o produto interno bruto regional. O percentual não leva em consideração a população que habita e trabalha no entorno da capital. A população do Distrito Federal saltou de pouco mais de 64 mil habitantes no ano de sua inauguração para cerca de 2,5 milhões de habitantes em 2007, representando um aumento aproximado de 3.700%. Isso claramente influenciou o aumento da população no Centro-Oeste, que aumentou de 2,4 milhões para 13,1 milhões no mesmo período, um crescimento de 430%, 2 vezes mais que o aumento da população nacional. Desde o início, sua construção foi objeto de contestação e reprovação por várias pessoas, dado o alto custo envolvido na sua concepção e distância dos principais centros urbanos do país. Houve também forte resistência de alguns funcionários públicos federais, que não queriam ser deslocados de um grande centro como Rio de Janeiro para uma cidade isolada que acabara de ser construída. Havia aqueles que enxergavam na cidade uma nova chance de vida. A cidade está localizada na região centro-oeste do país, ao longo da qual está presente a área geográfica conhecida como Planalto Central. Segundo estimativas do IBGE, para 2015, sua população é de aproximadamente 3 milhões de habitantes, sendo a quarta cidade mais populosa do país. A capital brasileira é a maior cidade do mundo construída no século XX. Brasília possui o segundo maior PIB per capita em relação às capitais, o quinto maior entre as principais cidades da América Latina e cerca de 3 vezes maior que a renda média brasileira. Como capital nacional, Brasília é a sede dos 3 principais ramos do governo brasileiro e hospeda 124 embaixadas estrangeiras. A política de planejamento da capital, como localização dos prédios residenciais em grandes áreas urbanas, construção da cidade através de enormes avenidas e sua divisão em setores, tem provocado debates sobre o estilo de vida nas grandes cidades do século XX. O projeto da cidade a divide em blocos numerados, além de setores para atividades pré-determinadas, como o setor hoteleiro, bancário ou de embaixadas. O Brasil sempre foi visto como um país mais subdesenvolvido, desorganizado, e Brasília trouxe tudo isso, essa organização, esses prédios mais bonitos, mais plásticos. Então eu acho que voltou os olhos do mundo pra gente, porque a mudança da capital foi, teve todo esse investimento do presidente da época para fazer a capital um lugar planejado, bonito, para realmente chamar a atenção de todo mundo. E tudo isso tinha a ver com mostrar para o mundo a nossa evolução, que a gente não era mais um país subdesenvolvido, a gente queria mudar essa visão do mundo pra gente, né? Oscar Niemeyer, como grande arquiteto do projeto de Brasília, recebe crédito pela maioria dos monumentos políticos utópicos e como planejava futuristas. Certamente, sem o arquiteto, a capital não seria a mesma, pois seus monumentos são uma grande marca da cidade e atração de estudantes de engenharia civil e arquitetura de todo o mundo, além de muitos turistas. Os principais pontos turísticos da capital são Museu Nacional de Brasília, Museu da Cidade de Brasília, Estádio de Futebol Mané Garrincha, Memorial Juscelino Kubitschek, Catedral Metropolitana Nossa Senhora de Aparecida,
Teatro Nacional Cláudio Santoro, Memorial dos Povos Indígenas, Ginásio Nilson Nelson, Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, Praça dos Três Poderes, Congresso Nacional, Supremo Tribunal Federal, Torre Televisiva de Brasília, Torre Televisiva Digital, Ponte JK, Palácio da Justiça de Brasília e Catetinho. O clima da região de Brasília é tropical de altitude, com um verão úmido e chuvoso e um inverno seco e relativamente frio. A temperatura média anual é de cerca de 21 graus Celsius. O Distrito Federal é uma região que possui uma grande vegetação, reunindo 150 espécies. A maioria é nativa, típica do cerrado de porte médio, com altura de 15 a 25 metros. Muitas são tombadas pelo patrimônio ecológico do Distrito Federal para garantir sua preservação. Algumas das principais espécies são pindaíba, paineira, ipê roxo, ipê amarelo, pau-brasil e buriti. O desmatamento provocado pela expansão agrícola é um dos problemas enfrentados no Distrito Federal, sendo que, segundo a Unesco, desde sua criação nos anos 50, 57% da vegetação original não existe mais. Para colaborar com a preservação, são realizados programas de conscientização e de reformas estruturais para diminuir a degradação da vegetação e também da fauna de rios da região.